Boa tarde, todo mundo. Vou me apresentar, vamos nos apresentar rapidamente. Então, eu sou a Ariane, eu estou aqui no Nubank já faz uns 2 anos e meio. Eu sou gerente de times de Analytics Engineers nas áreas de produto e de growth. Te deixo, JP. Eu sou o JP, estou aqui também há mais ou menos 2 anos, trabalhando como Analytics Engineer. Passei por alguns times, o time que eu estou atualmente é a plataforma de experimentação, onde a gente faz toda a parte ali de dados e estatística para testes AB dentro do Nubank. Ótimo. Então, queria começar falando e relembrando que dados são super importantes no Nubank, tem uma parte totalmente central. Está escrito como um dos nossos pilares aqui no Nubank, mas não é só um conceito, na prática, realmente os dados são super importantes. E são usados para todos os nossos produtos funcionarem, para ter a quantidade de produtos e o número de clientes que a gente tem, e também uma grande parte do nosso sucesso é devido ao investimento e a importância que a gente dá para os dados. Deixa eu colocar o slide seguinte. E desde o começo do Nubank, a gente investiu para ter uma democracia dos dados. Desde o começo, a gente entendeu que data science, tudo isso é super importante para o futuro do Nubank. Aí a gente falou, tá bom, vamos investir numa plataforma que dá acesso para todo mundo a usar. E muito rapidamente, essa plataforma se tornou um sucesso totalmente além dos nossos sonhos. Tem tantos contribuidores aqui, vocês podem ver, tem quase 1.000 contribuidores. Na nossa plataforma virou realmente, quando a gente fala de democracia dos dados, aqui no Nubank todo mundo usa a nossa plataforma de dados. Nossos Analytics Engineers, mas não só. Os analistas de dados, o Data Scientists, alguns PMs, tudo mais. A gente tenta fazer de um jeito mais fácil para deixar todo mundo usar nossa plataforma de dados. E um dos motivos, quando a gente viu que os dados estavam começando a ser tão grandes e começava a ter uma escala tão grande, a gente pensou, bom, para poder escalar de um jeito mais saudável, é bom todo mundo ser super criativo, todo mundo ter owner. Um dos nossos valores aqui no Nubank, todo mundo tem que ser responsável, se sentir owner. Então, a gente teve esse sucesso tão grande que todo mundo, em todo lugar do Nubank, estava criando coisas usando dados, como alguns exemplos que acabaram de falar, Rina e o AD. E daí a gente pensou, bom, a gente tem que organizar um pouco tudo isso. E muito legal ter muitos projetos de todos os dados, mas será que a gente pode ter um conhecimento comum, algumas coisas em comum que a gente pode ainda mais alavancar todos os nossos conhecimentos e todo o pessoal que trabalha com dados aqui no Nubank? E duas coisas que a gente viu são que, de um lado, a gente tem que ter um papel realmente que cuida dos dados dentro do Nubank, que é o papel do Analytics Engineer, que acabou de ser descrevido, acho que tinha exatamente esse mesmo gráfico. E a segunda coisa foi de ter como são as boas práticas, as ferramentas, as coisas tecnicamente que a gente pode fazer para ter essa alavancagem e realmente ter uma escala muito boa, bem organizada, mas também não que seja organizada demais, para poder ter a melhor eficiência no trabalho de dados. Então, no lado de time, a gente criou esse papel, que agora está espalhado em todos os times de Nubank. Como a Ade falou, tem squads e sub-squads, BUs, e aí a gente está cada vez mais tendo pelo menos um Analytics Engineer em todas essas partes do Nubank. E a segunda coisa é a parte de realmente como que a gente estrutura esses processos, como que a gente pode ter
o melhor jeito de trabalhar com um time grande com dados. E a gente pensou, bom, a gente está com Analytics, mas a gente está também em Engineer. Então, quais são as coisas da parte de Software Engineering, que é uma coisa que também trabalha com muita gente, com uma coisa bem estruturada, mas tentando fazer o jeito mais eficiente, mais colaborativo, mas também que não seja burocrático e que não dá vontade para as pessoas contribuírem por causa de todos os processos. Então, a gente se inspirou muito de coisas de software engineering para pensar quais são as melhores coisas que a gente pode pegar do lado de engineering, do lado de analytics, para ser realmente o time de analytics e engineer o melhor possível. E aqui é só um resumo, o JP vai entrar muito mais em detalhe do exatamente o que a gente implementou, mas resumindo as três coisas que a gente viu que a gente podia se inspirar da parte de software engineering para a parte de dados, foi deixar a autonomia para todo mundo de contribuir na nossa plataforma de dados, nossos pipelines de dados. Então, é fácil pensar, é bom todo mundo poder colocar um dataset numa pipeline, mas como isso acontece sem fazer quebrar tudo quando a gente está num tamanho de empresa que a gente tem? E aí, o JP vai explicar, mas a gente colocou muitas coisas em prática. O segundo é como a gente pode colaborar do melhor jeito, sendo um time super grande de dados, porque tendo um time pequeno, todo mundo pode falar, se dá conselhos, revisa meu código ali, tudo bem. Quando a gente cresce, como que a gente compartilha todo esse conhecimento facilmente, como que a gente pode reusar coisas de alguém, quando, de novo, um time pequeno, você sabe tudo o que todo mundo faz. Quando o time é grande, talvez alguém já fez é o mesmo tipo de análise que você quer fazer e você poderia reusar, mas se você não sabe, você vai refazer o trabalho. Então, a gente focou como colaborar melhor, ser mais eficiente, saber o que a gente faz. E o último pilar aqui não tem só a criação, mas tem a manutenção. Uma vez que talvez dados foram criados 1 ano atrás, 2 anos atrás, talvez não são mais relevantes. Como que a gente tem certeza que os dados sempre ficam relevantes, não são obsoletas, são mantidos, que se tiver problema, algum time vai ser notificado e que tudo possa ser resolvido muito rápido e muito bem controlado. Então, esses 3 pilares de autonomia para as pessoas saberem que podem fazer coisas sem riscos e o mais rápido possível, colaborando do melhor jeito e fazer essa manutenção e ter certeza que a qualidade fique lá, mesmo para os datasets criados no passado. E vou deixar o JP entrar em essas 3 partes mais em detalhe, assim você tem um senso da prática que significa. Eu vou só adicionar que essa apresentação está também inspirada de um artigo que o JP e eu trabalhamos, que está disponível no site do Nubank, que eu vou postar o link aqui no chat. Então, é em inglês, se vocês quiserem também se ele ter referência nesse artigo depois. JP, manda bala. Obrigado, Ari. Bom, então vamos começar falando sobre como que a gente conseguiu, então, habilitar essas contribuições que a gente está chamando de autônomas estruturadas, né? Como que a gente faz essa coisa com um nome bonito virar realidade? O nosso fluxo de contribuição aqui no Nubank, ele funciona da seguinte maneira. Primeiro, alguém vai lá e sente necessidade de dados, certo? Um analista, um analytics engineer, um software engineer, um PM. A gente tem muita liberdade para checar o que quem já tem de dado disponível. Então, a pessoa pode ir lá procurar e, enfim, encontrar se existe alguma coisa que pode ajudar ela. E se, eventualmente, ela não encontra exatamente o dado que ela precisa, ela pode construir uma query. Essa query ela é baseada num objeto estruturado que a gente escreve em Scala, e já eu vou entrar um pouco mais em detalhe o que é esse objeto estruturado, mas ele basicamente ele tem 3 grandes pedaços aí. Os inputs, que basicamente são as tabelas que tem disponíveis que eu vou usar para construir a minha nova tabela. A query em si, que é exatamente o código que eu vou escrever para chegar no dado que eu quero. E aí a gente tem uma série de campos de metadados para a gente poder organizar, monitorar, enfim, fazer um monte de coisa aí com
com esses dados. E uma vez que eu tenho esse meu objeto estruturado pronto, eu simplesmente vou lá e adiciono ele no repositório do ETL, e aí eu vou começar a ter esses dados disponíveis diariamente ali no nosso processo. O que é esse objeto estruturado? Eu trouxe um pouquinho de código aqui, mas é um código de mentirinha, tá? Ele é muito parecido com o que a gente faz aqui dentro, mas é mais para vocês terem uma ideia de como ele é estruturado, né? Então, a gente vai criar lá o nosso dataset, já entendeu o dado que a gente precisa, já entendeu a query que a gente vai ter que fazer. E aqui vocês podem ver claramente os pedacinhos que eu comentei, né? Então, a gente vai dar um nome para essa tabela, ele vai ser um nome exclusivo, então a gente vai encontrar algum nome ali para descrever o que essa tabela tem. A gente vai colocar os inputs, então tudo que eu observei, que eu já encontrei de dados que já tem disponíveis no nosso ETL, eu posso usar aqui. E aí a gente pode ter fontes externas, pode ter, de repente, alguma coisa de algum banco de dados aleatório ali, que a gente tem algum dos microserviços, ou alguma outra tabela que algum analista já criou, ou algum Analytics Engineer já criou. Então, a gente pode usar qualquer dado que a gente tem disponível. A gente escreve ali no número 3 a nossa query, e aqui a gente está usando o Spark. Esse código ele é de mentirinha, mas ele está seguindo um pouquinho ali a ideia do Scala, né? A carinha do Scala, porque a gente escreve em Scala, usando o Spark como framework. Então, a gente vai lá, escreve a nossa query, né? Descreve como esses dados vão ser transformados. E os metadados, eles vão desde descrições mais gerais ali sobre o dataset, qual país que esse dado pertence, né? Esse dado é do Brasil, é do México, já que agora o Nubank está presente em alguns países. Pode ser descrições de colunas específicas e podem ser metadados variadas. A gente, inclusive, tem a liberdade de criar novos metadados quando isso faz sentido. Então, a gente pode ali estender essa ideia para a gente poder classificar e organizar melhor os nossos dados. Bacana, isso é muito legal, muito interessante, mas e aí, como isso roda, né? Como isso funciona? Por trás de tudo isso, a gente tem uma infraestrutura que, na maior parte, ela é mantida pelo time de Data Infrastructure lá em Berlim. E, basicamente, essa infraestrutura, ela tira do usuário que está contribuindo no ETL a responsabilidade de se preocupar em como isso vai rodar. Então, a plataforma, ela toma essa responsabilidade e começa a estruturar essas tabelas num grafo sequencial ali, que primeiro eu executo um, depois eu executo outro, depois eu executo outro, e garantir que, além dessas coisas estarem sendo executadas da forma da ordem correta, elas também estão sendo executadas da melhor maneira possível. Então, existe ali, usando aqueles metadados, usando as coisas que a gente já escreveu no nosso objeto estruturado, a nossa infraestrutura, ela já organiza essa run do ETL, né? essa rodada de ETL, por assim dizer, e ela também usa os metadados para isso, né? Então, alguns dos metadados que a gente adiciona, eles ajudam a plataforma ali, né? Eles informam a plataforma de como as coisas têm que funcionar. Então, no fundo, o usuário que está contribuindo com o ETL não necessariamente precisa entender de infraestrutura. Ele não precisa entender como isso está rodando, aonde está rodando, quem está rodando isso. Ele simplesmente contribui com o ETL e tenha os dados dele ali funcionando na run normalmente. Além disso, a gente também prestou uma coisinha aí de software engineering, que são os testes. E a gente tem dois tipos, basicamente. A gente tem os testes unitários, e esses testes unitários, eles são escritos pelos colaboradores. Então, quando eu vou escrever lá o meu objeto estruturado, a gente valoriza muito programação funcional, até por isso que a gente usa Scala, né? Parecido com Clojure ali para os microserviços no Nubank. A gente escreve testes unitários, a gente procura o máximo possível em dividir as nossas transformações, as nossas queries, em pequenas funções. Então, a gente não escreve Spark Scala como a gente escreveria qualquer coisa em SQL. A gente costuma quebrar cada transformação numa função menor, que seja ali logicamente separada, que tenha um bom nome, e essas funções elas têm que ser testadas. Então, o contribuidor ele vai escrever esses testes unitários, e aqui, de novo, é mais um pedacinho de código de exemplo. Então, imaginem que a gente tem uma tabela aqui que tem os cartões, os tipos e quanto que tem do valor da fatura. A gente vai passar uma função aqui que eu estou chamando de sum by type, né? Então, estou somando pelo tipo do cartão. E a gente vai estar esperando um data frame que tenha esses valores. Todos esses dados são mocados, tá? Então, aqui a gente não está se preocupando com o dado de verdade. Já a gente vai ter uma talk do Abdala que vai falar um pouco de como a gente lida com os dados de verdade, mas
Aqui, nesse momento, a gente está preocupado com a consistência dessa transformação, se ela está fazendo o que a gente espera que ela faça. E isso garante a qualidade, tanto no sentido de que mudanças no futuro elas são protegidas. Então, se alguém vai mudar, por exemplo, para tentar tornar mais eficiente a query, ele sabe o que a query tem que fazer no final. Então, bons testes ajudam a gente a evoluir os data frames, mas elas também servem como uma descrição. Então, na medida que você vai olhar ali os objetos de outras pessoas, que outras pessoas escreveram, olhar os testes ajuda muito, porque você pode entender ali o que a pessoa estava planejando com aquilo, né? Qual era o dado que entrava, qual era a forma daquele dado que entrava e o que eu espero de saída. Então, é uma das coisas que ajudou a gente bastante a essa evolução aí grande que a gente teve na nossa plataforma de contribuidores. Um outro lado dos testes, que é um teste que não é escrito pelos usuários, ele é um teste da plataforma, são os testes de integração. Então, é muito legal a gente falar sobre democracia de dados, todo mundo pode adicionar o que quiser, mudar o que quiser, é uma liberdade gigantesca, mas isso gera um caos. E esse caos precisa ser, pelo menos, assim, levemente controlado. Então, uma das maneiras como a gente controla isso são os integration tests. Então, nesse diagramazinho aqui é um exemplo de, por exemplo, alguém lá na tabela 1 está removendo uma coluna. Essa coluna vermelhinha é uma coluna sendo removida. O integration test ele vai verificar todas as tabelas que hoje já dependem dessa tabela 1. Então, a gente tem aqui o exemplo da tabela 2 e da tabela 3, para verificar se essa mudança que eu estou executando ali em cima vai quebrar as tabelas que dependem dessa mudança. Então, por exemplo, se eu remover uma coluna e já existe alguém que está usando essa coluna, a query dessa pessoa quebraria. Então, o integration test, no momento da contribuição, então, antes desse código chegar ali em produção, ele já vai avisar e falar, olha, essa sua query ela está inconsistente com as outras tabelas que a gente já tem inseridas. E aí o usuário vai ter que se preocupar ou em corrigir as tabelas que estão dependendo dessa coluna que eu estou removendo, como exemplo, ou, enfim, encontrar outras maneiras de fazer essa modificação para que outras queries não sejam quebradas. Esse é um exemplo de integration test, a gente tem alguns outros ali que checam essa questão de qualidade, e eles são mantidos também pelo time de infraestrutura, né? Então, eles não são o teste em si não é uma preocupação do usuário em escrever esse teste, mas o resultado desse teste é uma preocupação. Então, quem está contribuindo com o ETL precisa passar nesses testes de integração. Então, é desse jeito que a gente consegue garantir que quando a gente põe em produção, as coisas não vão simplesmente explodir ali e a gente não vai ter os dados que a gente esperava ter. Legal, essas coisas ajudaram a gente a ter autonomia, então todos esses sistemas que a gente construiu fizeram com que as pessoas conseguissem contribuir sem depender de times centralizados, enfim, pedir para alguém colocar a sua query lá em produção. Mas como a gente alavanca num cenário onde está todo mundo contribuindo, lá no primeiro slide a gente viu que já temos 900 pessoas que contribuíram em algum momento, como a gente alavanca trabalho em equipe, colaboração e garantir que a gente está ali reutilizando o que outras pessoas fizeram. A gente também emprestou algumas coisinhas aí de software engineering. Uma delas é o PR Review. Então, a gente trouxe essa coisa que é super comum para software engineers para o mundo de data engineering. Então, toda vez que alguém vai contribuir no ETL, ele vai abrir uma pull request no GitHub, no repositório do Itaipu, do ETL, o nome do nosso ETL é Itaipu. Ele vai descrever um pouco do que ele estava planejando e a gente tem um checklist. Aqui é um exemplinho também que eu removi algumas coisas, mas a gente tem um to-do list que ele precisa cumprir e a gente pede uma descrição do que ele está planejando com esse pull request. E a gente tem um processo onde a gente tem sempre 2 reviews. Um review tem que ser alguém do seu time, alguém que tem contexto sobre aquilo que você está fazendo, alguém que entende qual é a intenção daquela pull request, né? O que você está planejando com esse dado, o que essa mudança realmente significa no contexto de negócio. O outro pull request review, ele é de alguém que, na prática, é experiente no nosso ETL. Então, são pessoas que conhecem as boas práticas, que conhecem bastante de Scala, de Spark, e que vão estar menos preocupados com o contexto de negócio e mais preocupados com garantindo que essas boas práticas elas sejam aplicadas. Então, a gente tem ali vários reviewers que são habilitados para isso, e a gente faz uma votação. Entre esses reviewers, uma boa parte ou a maioria são Analytics Engineers, mas nós temos também contribuidores experientes de outros chapters, gente que já está
mexendo com ETL há muito tempo, e a gente faz uma rotação para fazer esses reviews diariamente, né, onde a gente vai passando pela lista e vê o que a gente tem para revisar, e isso ajuda a gente a, primeiro, garantir que o código que está em produção é um bom código, mas também para compartilhar conhecimento. É nesse momento que a gente troca muita ideia e fala, olha, você está fazendo isso desse jeito, mas você poderia escrever dessa outra maneira. Então, a gente também enxerga o peer review como uma maneira de multiplicar o conhecimento que a gente tem e de garantir a qualidade aí do código que a gente está colocando em produção. Sobre reutilizar código, e aqui tem um ponto bem legal. Se você prestou atenção ali no primeiro slide, a gente tem cerca de 80 mil datasets para 900 pessoas. Eu acabei de falar para vocês e mostrar um pedacinho de código que a gente escreve um objeto estruturado para ter um dataset, para ter uma tabela. É claro que não foram essas 900 pessoas que escreveram cada um dos 80 mil datasets. Então, uma das coisas que essa plataforma possibilita para a gente, isso tem muito a ver com o fato de a gente estar usando Scala como linguagem de programação e não simplesmente escrevendo um monte de query em SQL, é que as possibilidades são infinitas. Então, nada me impede de escrever um pedacinho de software que escreve os objetos estruturados para mim. O AD comentou ali na primeira apresentação sobre um sistema de KPIs que foi construído lá em FP&A. Esse é um exemplo. As pessoas, ao invés de escrever esse objeto estruturado direto, elas inserem algumas informações nessa abstração, nesse software. Então, a gente vai lá dar os parâmetros do KPI, etc. E esse software ele vai tomar conta de pegar essas informações e transformar nesses objetos que o ETL entende. Então, é muito, muito bacana, porque isso amplia muito as possibilidades. No meu contexto, que é o contexto de plataforma de experimentação, o que a gente tem é pessoas definindo experimentos, então falando o que elas vão experimentar, quais são as métricas que elas vão acompanhar, e a gente tem um pedacinho também de software que vai ler essas informações e gerar toneladas e toneladas de tabelas já pré-analisadas para que elas possam entender o comportamento desse experimento, os resultados. E esses são 2 exemplos de muitos outros. Então, aqui está muito do trabalho do Analytics Engineer no Nubank, que é abstrair esses conceitos comuns que existem em cada squad, em cada BU, e fazer com que as pessoas possam contribuir de uma maneira mais direta. Ao invés de ficar escrevendo as queries, elas podem contribuir dando outro tipo de input, e a gente tem um software ali que vai tomar conta de distribuir isso. Essa é uma das maneiras que a gente compartilha código. Além disso, a gente tem ali algumas bibliotecas de utilidades, que a gente extraiu algumas funções que todo mundo usa, a gente tem algumas coisas um pouquinho mais centralizadas em termos de lógica, mas essa também é uma das possibilidades e um dos poderes que a gente ganhou por estar usando uma linguagem de programação e usando ali essas práticas de software engineering. Os metadados, eles também ajudam a gente nessa parte de colaboração. Então, a gente tem também uma porção de ferramentas que consomem esses metadados. Um exemplo que eu trouxe aqui é uma ferramenta que chama Compass, é uma ferramenta que a gente construiu no Nubank, que é o nosso Data Catalog. Então, como as pessoas procuram os dados aqui no Nubank? A gente usa o Compass e o Compass está se alimentando dos metadados que foram inseridos junto com a query, junto com os inputs. Então, eles estão bem próximos, né? Eles estão ali, fazem parte do mesmo processo, e a gente usa esses metadados para gerar um data catalog onde as pessoas podem pesquisar quais dados a gente tem disponíveis e, eventualmente, usar esses dados para construir uma nova tabela, uma nova query. E esse, de novo, é mais um exemplo entre muitos. A gente tem dashboards, a gente tem outros sistemas, outros pedacinhos de software que consomem esses metadados, orquestram coisas, né, e garantem que os nossos processos rodem usando o nosso ETL. Então, a gente também usa os metadados para conseguir alavancar esse trabalho em equipe, essa colaboração. Então, já falamos aí de como a gente usou coisas para habilitar a contribuição autônoma, como a gente consegue aumentar ali e potencializar o trabalho em equipe. E agora a gente vai falar um pouco sobre como a gente simplificou essa questão do Data Lifecycle, né? Como a gente garante que a manutenção desses dados ela acontece ao longo do tempo, que eles continuam funcionando, e o que a gente emprestou aí também de software engineering para garantir isso. E acho que a grande mensagem é que a gente entende que tudo isso que a gente conversou, testes, documentação, monitoramento é uma coisa que a gente faz bastante no topo das queries que a gente construiu e dos metadados que a gente tem disponíveis. Tudo isso serve como guarda-rail para as mudanças e manutenções que a gente tem que fazer. Então, isso simplifica muito na hora de você ter que atualizar um dataset ou
enfim, inserir uma informação nova de um produto novo que o Nubank lançou. Tudo isso que a gente já tem já ajuda muito que a gente consiga evoluir essa plataforma sem ter medo de estar destruindo tudo e quebrando todas as coisas. Além disso, como a Ariane comentou lá no começo, a gente valoriza muito essa questão do ownership e das pessoas serem donas do que elas construíram. E essa foi uma coisa que a gente emprestou também de software engineering no Nubank. Quem criou tem que manter. Então, a gente foca bastante em ter esse senso de dono sobre os dados que a gente está construindo e os times serem responsáveis por manter e garantir que esses dados continuam atualizados e funcionando. E graças aos metadados, a gente também consegue separar um pouco esses datasets. Porque uma coisa, a gente está falando de uma query que foi feita por um analista para responder uma pergunta super específica de um produto ou de alguma coisa que a gente está explorando. Uma outra coisa é a tabela de customers do Nubank, que todo mundo usa, todo mundo precisa que ela esteja sempre correta, com as informações mais atualizadas o possível. Então, graças aos metadados, a gente consegue fazer essas separações, né? Então, a gente consegue classificar esses datasets de modo que as nossas expectativas em relação a eles também sejam diferentes. Então, para o dataset do analista, para responder uma pergunta específica, a expectativa de manutenção é uma. Para o dataset de customers do Nubank, a expectativa é outra. Então, a gente também consegue usar isso para usar o mínimo de burocracia possível em todas as etapas, né? Em todas as camadas. Além disso, tem uma coisa que a gente ganhou grátis aqui, que é o versioning por causa do GitHub. Então, a gente tem versionamento de tudo. Às vezes, dependendo de como a gente constrói a nossa ETL, esse pedaço aqui é uma dor incrível, né? De como a gente consegue versionar, voltar a versão e etc. Mas aqui, pelo fato de a gente estar usando o GitHub, isso é meio que de graça para a gente. Então, se a gente, de repente, conseguiu quebrar, né? Fugir dos testes, conseguiu inserir alguma coisa ali em produção que quebrou alguma coisa, para a gente é tão simples quanto dar um revert ali no GitHub, dar um rollback nessa mudança, voltar para onde estávamos e tudo volta ao normal, e a gente tem mais uma tentativa de inserir essa mudança sem quebrar nada. E isso também ajuda a gente com a parte de auditoria. Então, se de repente a gente precisa saber como um dado mudou, quem fez essa mudança, o porquê dessa mudança, principalmente, a gente consegue usar as pull requests no GitHub, os commits que foram feitos, para a gente entender como esse dado evoluiu no tempo. Então, o fato da gente usar GitHub meio que de graça deixou tanto o time de infra, né, que precisa fazer esses rollbacks de vez em quando, quanto o time de auditoria, todo mundo ficou feliz porque essas coisas ficaram fáceis para a gente e a gente não teve muito esforço adicional para implementar essas coisas. Então, concluindo aqui, né, o que eu acho que é a mensagem dessa apresentação? Criar uma plataforma modular com esses objetos estruturados, a gente ter convenções para nomes, para testes, a gente promover peer reviews, a gente ter documentação, a gente garantir que a gente pode monitorar tudo isso, ter essa capacidade de reverter mudanças, tudo isso foi crucial para a gente conseguir escalar a plataforma como a gente escalou. Então, construir uma plataforma assim, investindo bastante nessas práticas de software engineering, não é uma coisa fácil. Exigiu muito tempo, muitas interações. Até hoje a gente sempre está mudando alguma coisa, trocando algumas pecinhas aqui e ali. Mas, no fundo, isso se pagou para a gente no longo prazo. Se a gente não tivesse implementado essas práticas, a gente jamais ia ser capaz de manipular dados na escala que a gente manipula aqui no Nubank. E muito menos aplicar na prática esse conceito de democracia de dados, onde todo mundo pode acessar todas as informações e a gente não tem aquela coisa de travar ninguém por causa de dado, né? A pessoa não vai conseguir fazer o trabalho dela porque ela não tem o dado disponível. Então, a gente acredita que toda a conversa de dados self-service, de tudo que hoje aparece muito nesse mundo de data engineering, de analytics engineering, o meio que o Nubank encontrou de alcançar isso na prática foi aplicando essas práticas de software engineering. Então, eu acho que essa é a grande mensagem aqui que a gente queria compartilhar com vocês de como a gente alcançou esse objetivo, de como a gente tem alcançado, né? Porque a gente sempre tem coisas para mudar e para melhorar. Então é isso. Eu vou só adicionar que a gente teve bastante evolução na nossa história e a gente viu que primeiro a gente queria um self-service e daí uma vez que realmente aconteceu a gente viu, nossa, tem ainda mais desafios para frente, ainda mais. Então a gente vê que tem muitos a gente viu na apresentação anterior que uma das palavras do pessoal do chapter foi um trabalho muito desafiador, assim, e
E se vocês gostam de desafios, de criar novas coisas, de se inspirar, seja de software engineering, seja de analytics, para fazer parte dessa criação de uma plataforma de dados realmente inovativa, a gente está contratando também. Muito obrigada, JP, também pela apresentação. Obrigado, pessoal. Boa, valeu JP, valeu Ari pela apresentação das nossas boas práticas e um pouco de como que a gente usou as boas práticas de software engineering para a gente escalar um pouco da nossa plataforma, pensando no Self-Service BI, um pouco na governança de dados, né? Todo esse caos da democratização de dados que a gente tem muito forte aqui dentro do Nubank, como o JP falou. A gente tem mais de 80 mil datasets sendo criados, a gente reprocessa, mais de 600 terabytes de dados todos os dias na nossa ETL. Então, muita informação. A gente tem um desafio enorme com a governança de dados por conta dessa democratização, mas dados é uma coisa levada muito a sério. É uma unidade de negócios dentro do Nubank, então vale muito a pena a gente conversar cada vez mais sobre como que a gente consegue escalar usando boas práticas, como que a gente consegue utilizar cada vez mais governança. Catálogo de dados é uma coisa muito crítica utilizada dentro de todas as empresas e sempre um desafio junto com a parte de governança. A gente tem que se preocupar muito, cada vez mais também com a parte de LGPD, dados PII, né, que são dados precisam ser protegidos da forma correta, dos processos corretos, com acessos corretos. Então, a gente leva muito a sério a parte de governança de dados junto com a democratização dentro do Nubank. Novamente, obrigado a JP e Ari pela participação.